Cláudia, a gente fala o dia inteiro. Criança, adultos, e nem sempre a gente fala coisas bonitas, e nem sempre a gente fala coisas bonitas pra gente mesmo. Muitas vezes acabamos nos ofendendo e nem percebemos que estamos fazendo isso. Eu queria muito saber qual é a real importância da fala e como que a gente aprende a entender o poder do que expressamos por meio dela. Ai, quanta pergunta, Gustavo. Uma de cada vez. A fala, eu acho que a gente não tem noção da sacralidade que é a nossa fala. A sacralidade daquilo que sai de dentro da gente através de palavras. Na Bíblia já diz, não estou aqui querendo trazer nada cristão, bíblico, teológico. Lá está escrito, no princípio era o verbo e o verbo era Deus. Então, o verbo é aquilo que traz você para o mundo, é aquilo que transforma o seu pensamento em uma forma fácil de você olhar para aquilo. Te chamo até para um exercício. Você já imaginou, Gustavo, se a gente, ou você, se você falasse na velocidade que você pensa? Seria uma loucura. Eu imagino que para todo mundo seria uma loucura. Tanto para você ter esta condição de colocar a velocidade do seu pensamento na voz, tanto quanto para o outro entender. Então, o que a voz faz? Ela faz você trazer lá do pensamento uma forma não só entendível para o outro, mas uma forma para você analisar o que você está pensando. Então, também convido você a pensa no momento onde você está com raiva. Que você fica, fulano, ai que raiva. Aquilo vai longe de uma forma que você não consegue trazer. Mas se você verbaliza, nossa, eu tô com raiva. Depois de uns 2 minutos falando que tá com raiva, que eu queria que a pessoa fosse atropelada, né? O que acontece? Aquela fala vai diminuindo, porque você vai tendo a noção da sua raiva e você fala, eu não quero isso para mim. O seu próprio corpo vai fazendo com que você sinta menos quando você verbaliza. Quando você tem uma ideia, quando você tem um projeto e você não... Está ali o projeto na sua cabeça e você fala, como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou fazer isso? Quando você verbaliza e depois põe no papel, mas antes de pôr no papel, você verbaliza, você traz aquilo de uma forma mais material para você olhar aquilo. Para você ter uma consciência daquilo que você, quando está pensando, está muito longe. E a importância do que nós falamos no nosso próprio corpo. Tem aquele japonês, como é que era o nome dele? Masaru Emoto. E ele fez, não sei se todo mundo já ouviu, mas é um experimento bastante famoso. Ele fez com arroz e ele fez com água. Vamos falar da água. Que ele pôs 3 copos de água e num copo ele escreveu, só para ele lembrar também, né, amor. No outro copo ele não escreveu nada e no outro copo ele escreveu ódio. E todos os dias, durante 1 mês, não me lembro exatamente, mas foram semanas, ele chegava pro copo, ai copo, te amo, amo, você é lindo, água linda, ai que linda água. No outro copo ele ignorava e no terceiro copo, você é um idiota, não gosto de você água, te odeio, te odeio. E assim ele foi fazendo. E depois eles congelaram essa água e fatiaram para ver como eram os cristais dessa água. Os cristais da água que ele ignorou eram cristais de água normal. Não tinha nada assim de grande diferença. O outro, o que dizia amor, quando eles cortaram, eram aqueles cristais. Sabe aqueles cristais de Papai Noel? Quando a gente vê aquelas coisas assim de gelo, lindas. Lindo, lindo, lindo. E o do ódio, ele era todo quebrado. Ele não tinha uma forma. E ele chegou à conclusão de que as palavras, e ele não é que ele olhava e só imaginava o amor, ele verbalizava o amor.
E ele fez isso também com o arroz. Da mesma coisa, o arroz cozido, o arroz que ele dizia amor, o arroz ficou normal. O arroz que ele ignorou ficou meio podre e o arroz que ele tinha ódio ficou verde, sabe aquela coisa assim? Então, assim, imagine a gente, 70% do nosso corpo é água. Se você fala uma coisa para você, por exemplo, ai, como você é burro. Ai, como eu sou burro. Ai, como eu sou idiota. Ai, que eu não consigo. Ai, eu não tenho capacidade para isso. Eu sou desastrado. Eu sou desastrado. Ai, eu nunca vou aprender isso. Por quê? A sua voz é a primeira coisa que você escuta quando nasce. É o que você tem de mais familiar. É o que o seu corpo tem de mais familiar. E o seu corpo acredita no que você fala. Me acredite, ele acredita no que você fala. Se você fala, eu sou um idiota, ele fala, ah, claro. Porque para o corpo, você ser um idiota, você ser um cara mega inteligente, tanto faz. Ele não tem polaridade. Mas você está falando, eu sou um idiota, ele fala, então tá bom, seremos um idiota. Ah, eu sou doente. Ah, nossa, eu sempre estou resfriado. Ele fala, ah, tá bom. Então, o que você fala, o seu corpo acredita, porque a sua voz é familiar a ele. Porque ele te escuta desde que você deu o seu primeiro chorinho. Então, isso é uma coisa muito importante de você observar, porque faz toda a diferença de como você se trata. Existe comprovadamente, e a neurociência traz isso de uma forma muito clara, de que quando você expressa uma palavra ruim, mesmo que seja um palavrão, só a expressão de uma palavra ruim, ela libera dentro de você um hormônio do estresse, que é o cortisol. E quando você fala uma palavra boa, ou você expressa, fala, sei lá, uma palavra que seja bonita, fada, coisa que te traz, que a sua voz faz com que o seu corpo sinta uma coisa bonita, ela libera dopamina e serotonina, que é aquele hormônio de você ficar zen. Então, isto tudo faz com que você, no seu dia a dia, possa trazer um termômetro para como vai ser o seu dia e para como vai ser a sua saúde. E coisas que a gente aí você até fez uma pergunta, que foi a última, é como olhar para isso, é assim, temos que observar. Observar é orar e vigiar, orar e vigiar. Você tem que vigiar o que você fala. Por exemplo, o que você pensa? Você fala para mim. Fala para mim, Gustavo. Oi, tudo bem? Como você está? Como é que foi seu dia? Oi, Cláudia, tudo bem? Você está bem? Como está sendo o seu dia? Gustavo, tudo bem. Agora eu tô indo pro segundo round. O que é isso? O que é o segundo round? Você fez a sua luta do primeiro, levou soco no estômago, na cara, sangrou um pouco. Agora você deu um break, né? Sentou lá, veio aquele cara, passou um pouquinho de maquiagem, tirou o sanguinho, falou, vai lá, meu, agora é a segunda vez. Você tá falando isso para você. Então, assim, tem um truquezinho nas palavras que estão por trás do que você fala. Então, você fala, eu nunca vou conseguir, eu sou assim mesmo, meu dedo é podre. Quando eu ponho o dedo numa planta, ela morre. Se você põe o dedo numa planta e ela morre, imagine nas outras coisas. Olha o que tem por trás. Presta atenção o que tem por trás. Se você falar, papo de domingo, segunda-feira é um dia horrível. É tão pesado. É o dia, detesto segunda-feira. Você já acorda? Como é que você vai acordar com esse pensamento? E como você vai verbalizar? Porque você já levanta bufando. Porque bufar também é palavra, gente. É palavra. Que saco. Que chato. Tudo isso faz parte do verbalizar. Aliás, você está falando de bufar também a palavra. E para as pessoas que têm dificuldade na fala ou com as cordas vocais, né? São mudas, que não conseguem se expressar por meio da fala, que usam
Libras, por exemplo, para falar, como funciona? Aquilo que a gente falou aqui no começo, Gustavo. Por exemplo, é você trazer o seu pensamento para palavras. Quando você está gesticulando, você está trazendo palavras. Imagina, então, gesticular na velocidade do seu pensamento. Ia ser um negócio que, né, todo mundo ia parecer que está... Então, assim, você tem que trazer aquela velocidade da palavra, que é a mesma coisa, porque você está colocando uma emoção naquela palavra. Então, se você... Veja como é lindo o universo. Se por acaso você não tem condição de trazer a velocidade do seu pensamento para este mundo, aqui de baixo, onde você vai analisar a sua emoção, o corpo dá um jeito. Ele precisa ouvir você nessa velocidade para ele poder decodificar o que você está pensando. E se você não consegue trazer isso pela palavra, você traz isso transformando as mãos na sua boca, transformando a mão nas suas palavras que vão sair. Elas não vão sair daqui, mas vão sair daqui. Então, assim, você traz o seu pensamento por uma outra velocidade. E a partir desta outra velocidade é que você pode decodificar. É nesta outra velocidade que você vai falar: ai, como você é burro. Ai, mas eu preciso falar isso para mim? Só que no seu pensamento, às vezes você fala, mas é tão rápido que você não se dá conta. E você fala que você é burro várias vezes. Mas quando você verbaliza, e você verbaliza, por isso que é tão importante o outro na nossa vida também, porque é muito difícil você verbalizar para você. E é uma coisa maravilhosa. O dia que a gente aprende a falar sozinho, a gente dá um salto quântico na vida, porque a gente aprende a ouvir o que a gente fala para a gente. A gente não fica só com aquilo aqui. E quando a gente ouve o que a gente fala para a gente, porque nós somos os nossos maiores mentores. Quando a gente ouve o que fala com a gente aprende a falar conosco através do nosso coração. Então é trazer essa palavra, falar. Quando você fala, mas eu sou tão idiota assim? Não sou. Sabe? Você gostaria que alguém te chamasse assim? Por que você se permite chamar você disso? Sabe? E a movimentação das mãos é a mesma coisa. Vamos liberar mais dopamina do que cortisol. Isso a gente só vai se conscientizar das palavras que a gente fala quando a gente começar a falar mais sozinho. Quando a gente começar a ver que no dia a dia a gente traz palavras ruins. E aí, através da palavra, você vai tendo mais coerência. Por exemplo, como é que você pode querer um grande amor da sua vida se você fala: todos os homens não prestam? Ou todas as mulheres são safadas? Todas. Como é que você vai achar uma que não é, se todas são? Sabe? Olha o que você fala. A gente ainda vai fazer um vídeo sobre olhar, né? Olha o que você fala, mas presta atenção no que você fala, presta atenção no que você está verbalizando. Quando você fala: todo político é ruim. Todo rico é ladrão. Todo rico é ladrão. Sabe? Não tem lógica, porque se todos são assim, não salva ninguém. Se todo rico é ladrão, você quer ser rico? Você vai ser ladrão. Você está disposto a carregar esse nome entrar atrás de você? Porque todo rico é ladrão. Se todo político não presta e você de repente resolve entrar para a política, você já está falando: eu vou ser ladrão, vou ser safado. Então, presta um pouco atenção no que você fala no dia a dia. Sabe? Toda sogra é um horror. Então, você não tenha dúvida, você vai arrumar bem ruim, porque todas são. Se todas são, não vai ser você vai ser o sorteado de um negócio que não existe. Então, assim, se você prestar um pouquinho de atenção nas suas palavras, experimenta falar 15 minutos sozinho todo dia. E você vai você vai perceber quantas coisas você fala que você não precisa falar. E imagine que você é um grande amigo. E esse grande amigo está falando tudo isso para você. Sabe? Vale a pena?
sabe? Não vale a pena você prestar um pouquinho de atenção nisso e transformar todo esse líquido do seu corpo em cristais lindos. E que aí você vai falar, mas se você vive num mundo das fantasias. Não, você só está cuidando do seu corpo. Porque a partir do momento onde você tem uma água límpida dentro de você, você tem uma fonte de saúde. Então, para mim, Gustavo, a voz que você traz do seu pensamento, do mundo de cima para o mundo de baixo, através de verbalizações, é muito importante, só que a gente não se deu conta. E muito perfeito, tudo o que a gente fala, absolutamente tudo, é sagrado. Temos que olhar isso com muito amor. Se você gostou desse bate-papo, aproveita, já se inscreve aqui no canal, aperta o sininho, se inscreve em todas as redes sociais, visita o nosso site, manda para um amigo, sabe? Quanto mais gente a gente tiver conversando sobre essas coisas, mande as suas perguntas e fica aqui com a gente. Muitas outras coisas estão por vir. Um beijo.